Se um colapso econômico dos Estados Unidos ocorrer, isso acontecerá rapidamente. Ninguém iria prever isso, só porque os sinais de falha iminente são difíceis de ver. Por exemplo, a economia dos Estados Unidos quase entrou em colapso em 17 de setembro de 2008. Esse é o dia em que o Fundo Primário da Reserva quebrou o investimento. Investidores em pânico retiraram um recorde de 140 bilhões de dólares de contas do mercado financeiro, onde as empresas mantêm dinheiro para financiar as operações do dia a dia. Se as retiradas tivessem durado até uma semana, toda a economia teria parado. Isso significa que os caminhões parariam de rodar, as mercearias ficariam sem comida e as empresas fechariam. Felizmente, o presidente do Federal Reserve e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos notaram o sinal e sabiam o que significava. Ben Bernanke era um estudioso da Grande Depressão. Hank Paulson era um veterano de Wall Street. Seu plano de resgate forneceu dinheiro suficiente para evitar um colapso total. A crise financeira de 2008 causou muitos danos, mas poderia ter sido muito pior. Outro exemplo ocorreu durante a Grande Depressão. Na quinta-feira, 24 de outubro, o crash da Bolsa de 1929 começou. Na terça-feira, o mercado havia perdido 25%. Muitos investidores perderam suas economias nesse final de semana. O Dow não se recuperou até 1954. É assim que a economia dos Estados Unidos chegou perto de um verdadeiro colapso e como é vulnerável a outro. O que de fato acontecerá se a economia dos Estados Unidos entrar em colapso? Se a economia dos Estados Unidos entrar em colapso, você não teria acesso ao crédito. Bancos fechariam. A demanda superaria a oferta de alimentos, gás e outras necessidades. Se o colapso afetasse os governos locais e as concessionárias, a água e a eletricidade não estariam mais disponíveis. Quando as pessoas entram em pânico, elas retornam aos modos de sobrevivência e autodefesa. A economia retornaria a uma economia tradicional, onde aqueles que cultivam a troca de alimentos por outros serviços. Um colapso econômico dos Estados Unidos criaria pânico global. A demanda pelo dólar e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos cairiam. As taxas de juros disparariam. Os investidores correm para outras moedas, como o yuan, o euro ou até mesmo o ouro. Isso criaria não apenas inflação, mas hiperinflação, à medida que o dólar se tornasse barato. Quando o colapso da economia dos Estados Unidos acontecerá? Qualquer um dos 6 cenários a seguir pode criar um colapso econômico. 1. Se o dólar dos Estados Unidos perder rapidamente valor, isso criaria uma hiperinflação. 2. Uma corrida bancária pode forçar os bancos a fechar ou até mesmo fechar negócios, cortando empréstimos e até mesmo retiradas de caixa. 3. A internet pode ficar paralisada com um supervírus, impedindo e-mails e transações online. 4. Ataques terroristas ou um embargo maciço de petróleo poderiam deter o transporte interestadual. Mercearias logo ficariam sem comida. 5. A violência generalizada irrompe em todo o país. Isso pode variar de tumultos nas cidades, uma guerra civil ou um ataque militar estrangeiro. É possível
que uma combinação desses eventos possa sobrecarregar a capacidade do governo de prevenir ou responder a um colapso. 6. Alguns acreditam que o Federal Reserve, o presidente ou uma conspiração internacional estão levando os Estados Unidos à ruína econômica. Se for esse o caso, a economia pode enfrentar um colapso em apenas uma semana. Isso porque ele é executado com a confiança de que as dívidas serão pagas, comida e gás estarão disponíveis quando você precisar e que você será pago pelo trabalho desta semana. Se um pedaço grande o suficiente parar por vários dias, ele cria uma reação em cadeia que leva a um rápido colapso. A economia dos Estados Unidos vai colapsar? O tamanho da economia dos Estados Unidos faz com que seja resiliente. É altamente improvável que até mesmo esses eventos possam criar um colapso. As ferramentas monetárias contracionistas da Reserva Federal podem domar a hiperinflação. A Federal Deposit Insurance Corporation assegura bancos, portanto, há poucas chances de um colapso bancário semelhante aos anos 30. A segurança interna pode resolver uma ameaça cibernética. Se não, a economia pode sempre voltar a funcionar como antes da internet. O presidente pode liberar reservas estratégicas de petróleo para compensar o embargo de petróleo. Os militares dos Estados Unidos podem responder a um ataque terrorista, paralisação de transporte ou tumultos ou guerra civil. Em outras palavras, a maioria dos programas do governo federal foi criada para evitar esse colapso econômico. Como se preparar para um colapso? Proteger-se de um colapso econômico é difícil. Uma falha catastrófica pode acontecer sem aviso. Na maioria das crises, as pessoas sobrevivem através de seu conhecimento, inteligência e ajudando-se mutuamente. Certifique-se de entender conceitos econômicos básicos para poder ver sinais de alerta de instabilidade. Um dos primeiros sinais é um crash no mercado de ações. Se for ruim o suficiente, uma falha no mercado pode causar uma recessão. Segundo, mantenha o máximo de ativos o mais líquido possível para que você possa retirá-los dentro de uma semana. Além de seu trabalho regular, certifique-se de ter habilidades que você precisa em uma economia tradicional, como agricultura, culinária ou reparação. Certifique-se de que seu passaporte esteja atualizado, caso você precise deixar o país em curto prazo. Pesquise países-alvo agora e viaje para lá de férias, para que você esteja familiarizado com o seu destino. Mantenha-se na melhor forma física. Conheça as habilidades básicas de sobrevivência, como autodefesa, forrageamento, caça e início de fogo. Pratique agora com viagens de acampamento. Se você puder, mova-se perto de uma reserva de vida selvagem em um clima temperado. Dessa forma, se ocorrer um colapso, você poderá viver na terra em uma área relativamente despovoada. Quanto ao dinheiro, pode não ser útil em um colapso econômico total, porque seu valor pode ser dizimado. Os estoques de barras de ouro podem não ajudar, porque seriam difíceis de transportar se você precisasse se movimentar rapidamente. Em um colapso severo, eles não podem ser aceitos como moeda. Mas seria bom ter um estoque de notas e moedas de ouro, só por precaução. Durante muitas situações de crise, estas são comumente aceitas como suborno. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a espalhar a palavra da verdade.